Vamos orar para a gente em seguida abrir a Santa Bíblia. Pai querido, eu te peço por tua graça, Senhor, ilumina-me e todos que estão em oração comigo, para que tua palavra seja luz para os nossos caminhos, Senhor. Nós te pedimos humildemente no santo nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos já à Bíblia, Evangelho escrito por Mateus. Nosso texto base hoje está em Mateus, no capítulo 8. Deixa eu buscar aqui na minha Bíblia, Mateus capítulo 8, versos de 1 a 4. Confira aí. Mateus 8, 1 a 4 está escrito assim: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo de sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Nos tempos bíblicos, a lepra era a mais temida de todas as doenças. A lepra era considerada a morte em vida, eu poderia dizer assim. O leproso era visto como um morto-vivo. A lepra era tida como um símbolo do mal, um símbolo do pecado. A imagem era deplorável. A doença, ela se espalhava pelo corpo, consumindo as pálpebras, o nariz, as orelhas, os dedos. Os ossos da face do leproso ficavam com o tempo expostos, até que a doença atingisse algum órgão vital e provocasse a morte. Mais que uma enfermidade, a lepra era vista como uma maldição. O termo deriva de uma palavra que significa golpear, açoitar, castigar. Havia entre as pessoas em Israel uma crença popular, de que aquele que fosse castigado, ou melhor, aquele que contraísse lepra, em realidade estaria sendo castigado por Deus. Eles diziam que a lepra era o açoite, ou o dedo de Deus, por conta do caráter incurável, contagioso e o efeito terrível dessa enfermidade. Quando a gente vai ao livro de Levítico, e se você quiser acompanhar aí no próprio texto, no seu texto bíblico, livro de Levítico no Antigo Testamento, capítulos 13 e 14, a gente vê aqui algumas leis relativas a este assunto da enfermidade da lepra. Esse termo lepra, ele é assim descritivo na Bíblia, é descritivo na Bíblia para a maior parte das doenças de pele, como psoríase, vitiligo e a verdadeira lepra. Os sacerdotes de Israel, eles atuavam assim como oficiais de saúde pública. Eles eram os responsáveis que deveriam diagnosticar e ordenar o isolamento da pessoa quando a doença fosse confirmada. Eu quero ler com você aqui em Levítico capítulo 13, versos 45 e 46. Vejam algumas orientações a respeito de como uma pessoa que contraísse lepra deveria se portar. Eu disse Levítico 13, versos 45 e 46, está escrito assim: As roupas do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca gritará: impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Será impuro. Habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Isso é forte, não é?
Eu repito, veja, as roupas do leproso em quem a praga estiver devem ser, diz o texto, rasgadas. Os seus cabelos não devem ser cuidados, não devem ser penteados. E ele deverá, diz o texto, colocar a mão sobre a boca e então gritar: impuro, impuro, eu sou imundo. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. O indivíduo leproso vivia com as roupas rasgadas, para se identificar como um leproso. Ele não devia pentear os seus cabelos. E se alguém, mesmo com as roupas rasgadas e os cabelos assim, descuidados, se a pessoa não percebesse que aquele era um leproso, não o identificasse, o próprio leproso deveria gritar, avisando a pessoa que se aproximava: eu sou leproso, eu sou impuro, eu sou imundo. E ainda é dito que o leproso deveria habitar sozinho, a sua habitação seria fora do arraial. Ele era banido do convívio social. Sua presença era considerada contaminadora. Inclusive, tudo que o leproso tocasse era considerado imundo. Ele tinha que abandonar a família e os amigos, e por todos também ele era abandonado. Muito triste isso, não é? Vamos voltar a Mateus capítulo 8, onde nós estávamos. Eu já deixei aqui marcado, quando Jesus cura um homem leproso. Mateus capítulo 8, versos de 1 a 4. O texto que nós lemos no princípio diz assim, que quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E aí um leproso se aproximou. E ele diz assim: Senhor, purifica-me. Ou Senhor, se quiser, o Senhor pode me purificar. Eu não tenho dúvida de que quando aquele leproso se aproximou de Jesus, as pessoas que estavam junto do mestre, elas se afastaram, elas correram, porque elas não queriam ser contagiadas, não queriam ser contaminadas. Talvez muitos se afastaram dizendo assim: olha aqui um imundo, um impuro está chegando, está se aproximando, ele é um amaldiçoado. Mas o leproso ignorou a multidão e adorou o Senhor. Eu gosto disso, quando Mateus diz exatamente isso, que o leproso, ele correu para Jesus, ele se aproximou e adorou o Senhor. Apesar dos gritos da multidão, apesar das pessoas se afastarem dele com receio, com medo, com temor, mas o leproso prosseguiu em seu objetivo. Ele ignorou a multidão e se aproximou do Senhor Jesus e o adorou. Eu aproveito para dizer a você que está me assistindo: ignore as pessoas e adore o Senhor. Eu digo isso quando pessoas quiserem obstruir o seu acesso a Deus, quando pessoas de alguma maneira quiserem impedir que você busque a Deus, ignore essas pessoas em nome de Jesus e adore o Senhor. Vá em busca do seu objetivo, vá em busca de Deus com todas as suas forças. Se for preciso ignorar alguém ou ignorar uma multidão, ignore, mas adore. Renda-se a Deus, busque o Senhor. E o leproso venceu também, além do obstáculo da multidão, ele venceu outro obstáculo. Sendo Jesus o Filho de Deus, teria interesse de curar alguém que estava sob a maldição de Deus? Porque havia esse pensamento entre eles, claro que um pensamento absurdo, irreal, mas eles tinham essa ideia de que um leproso estava sendo amaldiçoado pelo Senhor por conta dos seus pecados, ou talvez os pecados dos seus pais. Será que Jesus, sendo o Filho de Deus, iria ter compaixão de alguém amaldiçoado por Deus? Ele se aproximou de Jesus e disse assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar.
como que dizendo assim: Senhor, eu creio que tu podes, e tu sabes que eu preciso, mas tu queres me purificar. O leproso reconhece a sua condição de impuro, doente, reconhece sua necessidade, sabe que precisa de purificação, de cura, reconhece também sua incapacidade, condenado à morte, e então ele declara a sua fé: se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me purificar. Lendo esse mesmo episódio em Marcos, capítulo 1, verso 41, Marcos diz que o Senhor Jesus Cristo se sentiu profundamente compadecido. A condição do leproso e a súplica que foi apresentada tocaram de uma forma profunda no coração do Mestre. Jesus se sentiu profundamente compadecido e ele disse assim: sim, eu quero, fique limpo. Como quem diz assim: eu quero, eu posso e eu faço. Fica limpo. Quando Jesus diz eu quero, isso revela a sua compaixão, sua graça, sua misericórdia, seu amor. Quando o Mestre diz fique limpo, isso mostra a sua capacidade, sua autoridade, seu poder. Mas você percebeu aqui, Jesus não só falou quero sim, fique limpo. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo tocou no leproso. Só falar seria suficiente, porque Deus tem o poder de materializar sua palavra, mas o Mestre foi além disso. Ele estendeu a mão e tocou no leproso. Eu quero, fique limpo. O povo correu, o povo se afastou, mas Jesus ficou. Jesus não correu. E mais do que isso, o Senhor Jesus tocou no leproso. É tudo o que eu quero, é o que eu mais quero. Poderíamos dizer assim, é como se Cristo dissesse: foi para isso que eu vim a este mundo. Meu amigo, minha amiga, ainda que todos te vejam muitas vezes como um impuro, até mesmo você se vê assim, Deus vê de maneira diferente. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, é dito que Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o exterior, o homem vê a aparência, Deus, porém, vê o coração. Oh, sim! Deus enxerga muito mais além daquilo que os olhos veem. Deus vê mais do que os nossos atos, Ele ouve mais do que as nossas palavras. Deus conhece tudo o que está no íntimo de nossa alma. Deus conhece sua história. O ambiente que você vive ou os ambientes nos quais você já viveu, Deus sabe das influências que você recebe, que já recebeu. Deus conhece seu temperamento. O nosso Deus conhece nossas fraquezas, nossos pecados. Deus sabe tudo a nosso respeito, mas Ele conhece e também sabe dos nossos sonhos. Deus sabe do seu desejo de mudar, de ser uma pessoa diferente. Deus vê sua tristeza e seu vazio. Deus conhece suas necessidades. Deus sabe o que você precisa. Eu me encanto com o carinho de Jesus para com esse leproso. As pessoas correram, mas Jesus ficou e ainda tocou nele, além de curá-lo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus não se afasta do pecador, por mais impuro que ele seja. É a graça de Deus que se estende a todos quantos queiram. E a palavra de Deus diz que imediatamente, no mesmo instante, o homem ficou limpo da sua lepra. Como lá na criação, lembra-se do Gênesis? Quando Deus falou e tudo se fez. O salmista diz isso: ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33. O nosso Deus tem o poder de materializar a sua palavra. Esse quadro de Jesus profundamente compadecido,
ao falar com o leproso, ao tocá-lo, curá-lo, purificá-lo, libertá-lo. Esse lindo quadro, esta cena, esse episódio, ilustram e sintetizam sua missão neste mundo. Os sãos não precisam de médicos, disse Jesus, e sim os doentes. O Filho do Homem, ele disse em outro momento, veio para buscar e salvar o perdido. De acordo com a Bíblia, nós todos, seres humanos, já nascemos sob maldição. Isso por conta do pecado. O pecado é uma lepra moral que nos separa de Deus e nos leva à morte eterna. Todos nós, filhos de Adão e Eva, já nascemos com essa triste condição, contaminados pela lepra moral do pecado que nos separa do Criador e nos condena à morte eterna. Eu tenho, por exemplo, aqui na minha Bíblia as palavras de Isaías. O profeta Isaías estava se referindo à condição espiritual do seu povo nos seus dias, e Isaías já começa o seu livro dizendo exatamente isso. Eu busco aqui profeta Isaías no capítulo 1, Isaías capítulo 1, versos 5 e 6. Olha o que Isaías fala a respeito da condição espiritual do povo de Deus que vivia em seus dias lá na cidade de Jerusalém. Porque vocês insistem em ser castigados, porque continuam em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras, que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. O profeta usa essas expressões para mostrar como o povo de Deus, nos seus dias, estava distante do Senhor e completamente contaminado pelo pecado. E já no final do seu livro, Isaías volta a insistir nesse ponto e diz assim, olha, a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos do Senhor estão surdos para que não possam ouvir. É Isaías capítulo 59, verso 1, agora verso 2, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Isaías está dizendo assim, Deus não está indiferente à nossa condição, mas os nossos pecados é que estão nos afastando, nos separando de Deus. Eles são como uma parede que se levanta e faz divisão, e deixa Deus de um lado e a gente do outro. A mão de Deus não está encolhida, seus ouvidos não estão surdos, mas os nossos pecados fazem separação, diz Isaías, entre nós e o nosso Deus. Voltando a pensar na situação do leproso, quem tocava num leproso ficava impuro, mas Jesus tocou nele e não se contaminou, pelo contrário, Jesus o purificou. Pensando agora no sentido espiritual, da mesma forma, o Senhor Jesus veio a este mundo de pecado, conviveu com pecadores, mas ele não pecou. Em momento nenhum, nosso mestre condescendeu com o pecado. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 15, está dito que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E eu leio aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, no verso 22, Pedro diz assim, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Oh, bendito Cristo, apesar de ter sido tentado em todas as coisas do mesmo jeito que você e eu, o Senhor Jesus não condescendeu com o pecado. Na sua boca não se achou engano. Jesus teve uma vida completamente pura, isenta do mal. Por isso, ele é o nosso bendito Salvador. O que a gente pode fazer para que nós sejamos abençoados pela vida santa do Senhor Jesus Cristo? O que podemos fazer para que o sacrifício de Cristo na cruz por nós seja efetivo para o nosso perdão,
nossa purificação e nossa salvação eterna. Façamos como fez aquele leproso, corramos na direção de Cristo, superemos os obstáculos que porventura surgirem em nosso caminho. Como eu disse, ignore, se preciso for, a multidão e adore o Senhor. A nossa necessidade a nossa impureza, deve ser confessada diante do Senhor. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer mais? Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amigo, amiga, creia, Deus quer, Deus pode e Deus fará o milagre da cura, do perdão e da transformação. Foi Jesus também quem disse: o que vem a mim, jamais o lançarei fora. E está escrito: agindo Deus, quem impedirá? O Senhor vai lhe perdoar e vai lhe purificar. O Senhor vai lhe dar uma nova vida. Há alguns anos, ouvindo o pastor Alejandro Bulhon, talvez você já tenha tido a oportunidade de conhecer o pastor Bulhon e ouvir suas mensagens. Um grande homem de Deus, um grande evangelista. Já está aposentado, mas segue pregando o evangelho. E uma vez, já há vários anos, eu ouvi o pastor Bulhon contar uma história que ficou na minha cabeça. Ele disse que certa vez foi pregar num colégio adventista no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E ouviu uma garota cantar, e ele achou aquela música muito linda, uma voz maravilhosa. E depois o pastor Bulhon teve a oportunidade de conversar com aquela garota que estudava ali naquele colégio. E ela contou para o pastor Bulhon a sua história, a história dela. Quando eles conversavam, a princípio ele disse assim: você tem uma linda voz, canta desde pequenininha, desde criança, você já nasceu num lar cristão, num lar adventista. E a garota disse: não, pastor, eu não nasci num lar adventista, num lar cristão. Mas é verdade que eu canto desde pequenininha. E eu cresci com o sonho de me tornar uma cantora, ela disse, uma cantora muito famosa. E aí, na minha adolescência, eu alimentei esse sonho, mas eu morava num lugarzinho simples, pobre, no interior, com os meus pais, uma família bem pobre, de poucos recursos. Mas especialmente na minha adolescência foi crescendo essa ideia de que eu deveria ser uma cantora. E eu pensava, eu serei uma cantora famosa, conhecida, muito rica, até que finalmente ela disse ao pastor Bulhon, um dia ela fugiu de casa, deixou um bilhete para os pais, e no bilhete ela dizia assim: me perdoem, mas se eu ficar aqui eu nunca vou realizar meu sonho, então eu estou indo embora, mas vocês ainda vão se orgulhar muito de mim. Vocês verão a minha foto em revistas, porque eu vou cantar nos grandes palcos de Nova York, do mundo. Eu serei rica, serei famosa e ainda vou ajudar vocês. Mas me perdoem, só que para realizar meu sonho, eu tenho que ir embora. Deixou esse bilhete e foi embora de casa, fugiu, foi para Nova York. Chegando a Nova York, não demorou, ela conheceu um rapaz e falou do seu sonho para ele. E esse moço lhe disse assim: olha, eu conheço alguém que pode lhe ajudar. Pode fazer com que você grave seu disco e realize seu sonho. Mas para isso você vai ter que sair com ele. E ela pensou, bom, se esse é o preço, eu vou. E ela saiu com esse moço, e depois com outro, e com um terceiro. E não demorou muito, ela percebeu que ninguém queria realmente ajudá-la, porém apenas explorá-la. Essa garota conseguiu um emprego numa lanchonete, num restaurante de fast food, como garçonete. Passou a trabalhar ali, mas o salário que ganhava, que recebia, não dava nem direito para cobrir suas despesas, como poderia realizar um sonho e tornar-se uma cantora famosa. Trabalhou naquela lanchonete 2 anos. Um dia, um cliente lhe deu uma gorjeta de $100 e ele disse assim: eu tenho muito mais para lhe dar.
E aí ela descobriu que poderia ganhar muito dinheiro se prostituindo. Entrou pelo caminho da prostituição, ganhando $100, $150. Cada programa que fazia, começou a juntar dinheiro, mas juntamente com o dinheiro e com a prostituição veio a bebida alcoólica, o cigarro, e ela foi se perdendo nesse mundo terrível, alucinante. E o tempo passou, estava viciada, fracassada, sem recurso algum, vendendo o corpo agora por $10. E numa das noites, numa madrugada fria, quando estava com fome, alguém lhe deu um folhetinho, desses folhetinhos que as igrejas fazem de convite. Ela pegou o folheto, colocou na bolsa e depois foi procurar um hotel, assim, um quarto barato que ela poderia alugar para passar a noite. Aí quando foi lá para as 3 horas da tarde, ao abrir a bolsa para pegar um pente, ela viu o folheto. E ela leu as palavras iniciais com letras bem grandes. Estava escrito assim: se você chegou ao fim do seu caminho, se você sente que sua vida não tem mais sentido, se você perdeu sua esperança, se você se sente arruinada, fracassada, uma pessoa vencida, então a gente tem um convite para você. Venha a esse endereço hoje à noite e você vai ver que ainda há esperança para você. Você vai ver que ainda há solução para o seu problema. Ela leu a mensagem do folheto e decidiu realmente à noite ir à igreja, que ficava próxima ao hotel onde ela estava hospedada. Chegando à igreja, ouviu as músicas, ouviu a pregação, Deus tocou o coração dela. E no final, quando o pastor fez um convite para quem quisesse se entregar a Jesus, buscar o perdão e uma nova vida, a garota foi à frente, se entregou. Quando terminou o culto, ela pediu para falar com o pastor. Um tempinho depois, o pastor veio e ela contou toda a sua história, desde a sua infância até aquele momento que estava vivendo. E o pastor disse assim: você quer mesmo ter uma nova vida? Quero, pastor. Você crê que Deus pode perdoar você e transformar você? Sim, pastor, eu creio e eu preciso. E o pastor disse: espera só um pouquinho. E ele foi lá e trouxe a esposa e disse assim: nós queremos orar com você. E os três se ajoelharam. O pastor colocou a mão sobre a cabeça dela e fez uma linda oração. Depois, quando os três se levantaram, o pastor disse assim para ela: parabéns. Você agora é uma nova pessoa, você é uma nova criatura, você agora nasceu no reino de Deus, os seus pecados estão perdoados e Deus vai lhe dar uma vida nova. Então a esposa do pastor olhou para ela e disse assim: a gente tem um convite para lhe fazer. Você quer vir morar conosco? Você quer vir morar em nossa casa? E ela disse: mas como assim? Vocês estão brincando comigo? A esposa do pastor disse: não, é verdade. Nós perdemos uma filha com a sua idade. E agora nós queremos que você venha para casa e seja nossa filha. Que lindo, hein? Tremendo. E ela disse: mas, bom, eu aceito o convite de vocês. Eu só preciso ir ao hotel buscar as minhas roupas. E a esposa do pastor disse: não, aquelas roupas pertenciam à mulher que morreu hoje. Você agora é uma nova pessoa. Você nasceu de novo. Você terá uma nova vida. Nós vamos lhe dar novas roupas, vamos para casa. E então ela disse ao pastor Bulhon: pastor Bulhon, foi assim que começou a minha nova vida em Cristo. Oh, glórias ao nome do Senhor. Todos quantos queiram podem ter uma nova vida em Cristo, mas nós precisamos fazer como fez o leproso da história que nós lemos. Nós precisamos correr na direção do Senhor, reconhecer nosso pecado, nossa doença, nossa enfermidade moral, confessar ao Senhor e clamar por sua compaixão e sua graça. E acredite, Deus tem prazer em perdoar o pecador. Foi para isso que Jesus veio a este mundo buscar e salvar o perdido. Se você se sente perdido, entregue-se a Jesus. E hoje é o dia, e esta é a hora do seu perdão e de você começar uma nova vida.